Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. No fim do ano, né, os serviços de streaming, a televisão, assim, são inundados, né, por filmes de Natal. Pois bem, nós da comunidade de horror também temos filmes anuais de Natal. Não é tanto quanto os outros filmes, mas a gente sempre tem algum ou alguns. Pois bem, em 2024 já saiu um, acho que em outubro, que se chama He Sees You When You're Sleeping, algo como ele te vê quando você está dormindo, ele te vê enquanto você dorme, que é uma clara homenagem aos filmes slasher dos anos 80, tanto é que essa história se passa em 1980, tá? Porque assim, para quem não acompanha o universo do horror com mais profundidade, para cada filme slasher famoso dos anos 80, tipo Halloween, Sexta-feira 13, você tem assim 8, 9, 10 que são inferiores ou são B, C, D, até Z. Você tem listas de filmes slasher no IMDb dos anos 80 que chega a quase 200. Claro que aí são listas que às vezes tem coisas que não são de gente mascarada, né? Alguma coisa que você pode falar, isso não é slasher. Mas assim, a variedade, a qualidade dos slashers variava bastante, né? Tinha filme que era assim, merece ter ficado esquecido porque eram produções mambembes. Infelizmente, esse que eu tô comentando nesse vídeo cai naqueles slashers e infelizmente não deu, não tem intenção, enfim, vou explicar um pouco por quê, né? Depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então o filme, a estrutura dele é bem como se você estivesse vendo um filme slasher de 1980, 81 mesmo. Abre em 1963 com um tiozinho, literalmente, é o tio do garotinho lá, contando histórias para ele, para dormir. E aí uma das histórias ele fala, ó, Papai Noel não é sempre bonzinho não, Papai Noel pode ser malvado, pode vir aqui te matar, e você vai ver, né? Ele vê você enquanto você está dormindo, o menininho fica com medo. Paralelamente a isso, alguém escapou do manicômio que ficava perto. E aí então vai ter assassinatos, a família desse menininho vai ser detonada, e aí a gente vai cortar então 17 anos depois, 1980, esse cara, um adolescente que já passou por diversas instituições mentais lá, toma remédio porque tinha ficado traumatizado porque perderam a família, só que a namorada convence-o a ir passar o Natal na casa de infância, onde acontecera tudo aquilo, né? Revisitar o seu trauma. A casa estava sendo habitada pela tia dele, porque ele deixou a tia morar lá. Só que a tia e a família antipática e interesseira dela estava interessada em ficar com a casa. Gente, é uma casa e ele mora na cidade lá, aparentemente numa. Eles tratam aquilo como se fosse uma disputa a la Dallas ou Dinastia. Eu estou dizendo Dallas e Dynasty, são duas novelas americanas muito famosas naquela época, em gente rica brigando por dinheiro. Na verdade, Dallas é até citada ali, né? Fazer uma coisa em 1980 sem citar Dallas era complicado, porque era o show mais famoso da época. Parecia que eles estavam assim disputando South Fork, né? Não é assim não, né? Era uma casinha qualquer no meio do mato lá, não era, né? E aí então esse garoto vai para lá e a gente vê, então a gente sabe que a tia dele e a família quer a casa. E aí o que acontece? Um Papai Noel tá matando pessoas. Alguém vestido de Papai Noel tá matando pessoas. E aí, gente, você vai ter um filme que é tão sem graça, infelizmente, não tem intenção em nada. A trilha sonora incidental ela não serve para causar tensão. Eu não sei se é uma daquelas library music, música que já tinha sido composta para alguma outra coisa, porque a produção, infelizmente, é bem barata, né? Não tem dinheiro. Mas não dá, não contribui em nada para o suspense. As interpretações são amadoras, para dizer o mínimo, né? Tá muito ruim. Os diálogos não são bons. E o filme ele vai apresentando uma série de personagens e assim, quando tem alguma morte que poderia até ser criativa se tivesse mais dinheiro ou mais talento para criar clima, mas não tem.
tá? Então, ele é um filme que você vai vendo e até acaba se entediando. E vai apresentando sei lá, um monte de personagens. Então aí você também fica tudo diluído. Nada no filme funciona, né? Porque assim, você tem slashers que criam tensão quando o assassino tá chegando, não sei o quê. Isso aí eles não sabem fazer isso, tá? E a única atriz que mais... Porque assim, se o filme tivesse optado por um caminho mais trash, de verdade, ele poderia cair naquela categoria tão ruim que diverte, mas não. Então a única pessoa que ou é ruim demais como atriz ou entendeu onde estava é a tia, que está exagerada, o que a gente chama em inglês de camp, né? Mas o resto é tão monótono, tudo tão chato, é como se eu estivesse vendo mesmo um slasher Z, P talvez. Bem lá embaixo, mas ainda não dizer, porque tem piores, acreditem. Tem piores, gente, dos anos 80. Então não dá para recomendar, infelizmente. E tem uma virada de trama que poderia ter sido bem aproveitada, no sentido de virar um daqueles filmes, de novo, tão ruins que são bons, tipo Basket Case, Maniac, aquelas coisas que tinha nos anos 80, mas não, nem isso funciona. Então, não, esse Papai Noel aí, desse filme, foi pro saco. Literalmente, não dá pra ver. Ah, então por que você assistiu? Porque eu tenho um canal, ué. Tchau.